Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Hoje, o Bahia enfrenta o CRB, Clube de Regatas Brasil. O jogo é em Maceió e vale pela Copa do Nordeste, Diego. É isso aí, quarta rodada da Copa do Nordeste, CRB líder do seu grupo, vem até aqui invicto na temporada, mas esperamos, claro, que o Bahia faça valer sua superioridade técnica, mesmo fora de casa, e consiga esses 3 pontos para ficar mais folgado ali na classificação da Copa do Nordeste. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos lá. Mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor, esse pré-jogo de Bahia e CRB pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Vamos pedir, como sempre, aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho sempre com a ajuda de vocês. Pai, temos então Bahia e CRB hoje, já lá em Maceió, né? Estádio Rei Pelé. E vamos ver o que é que sai desse jogo. Vamos começar olhando aqui a classificação. Eu já destaquei a boa campanha que faz o CRB na Copa do Nordeste, que também se repete no Campeonato Estadual. O CRB é líder também do Alagoano. Deixa eu colocar aqui a classificação para a gente dar uma olhada junto com os nossos amigos Vamos de ver. casa. O pessoal de casa já está vendo. Deixa eu passar para você também essa classificação para a gente comentar aqui a partir dela. Deixa eu ver aqui. Ok, É, passando para você também a classificação. conferindo, beleza. E aí você tem o nosso grupo, que é o grupo B, né? O Bahia ali com 3 jogos, 2 triunfos e uma derrota, aquela derrota para o River do Piauí. E Rogério até falou dela na entrevista do último jogo, né? Dizendo que a gente enfrentou também um gramado complicado dessa vez, só que dessa vez a equipe se portou diferente daquele jogo e conseguiu sair com os 3 pontos frente ao Juazeirense lá na Adalto Moraes. O Fortaleza lidera o grupo, mas tem um jogo a mais do que o Bahia, então se o Bahia vencer, assume a liderança isolada do grupo, vai a 9 pontos se vencer o jogo. E aí, deixa eu ver que se alguém mais pode, o 13 no máximo chega a 7 se vencer o seu jogo. E aí o Bahia encaminha realmente a classificação, fica ali bem folgado, apesar de ainda ter 4 jogos por fazer nessa primeira fase da Copa do Nordeste, pai. Lembrando que essa fase da Copa do Nordeste, cada grupo classifica 4 equipes. Isso. Então, esse é um detalhe importante para a gente trazer para o nosso público. Eu acho que o Bahia vem pavimentando bem o seu caminho. Hoje é aquele jogo em que não adianta muito esse negócio de estudar adversário. É conhecer o adversário e jogar o jogo. Eu estava assistindo na Bandeirantes o Paulo Giamelli, aquele que jogou no São Paulo, que jogou no Santos, que jogou na Itália, Na hoje está bem Espanha gordinho, também, na jogou no Espanha, Saragossa também. já jogou, e jogou em algum time menor da Espanha também. Então era um bom atacante. E ontem o Carlos Alberto Parreira completou 81 anos. Ele estava homenageando o Parreira. Então o pessoal dizia, não, Parreira não jogou futebol e tudo, mas era um cara que sabia comandar o time, tinha boa noção. E o Paulo Jamel trazia uma coisa que eu sempre pensei. Ele dizia, olha, o Parreira tem um lance diferente. Ele conhecia o adversário, mas botava o nosso time para jogar como ele queria. Ele sabia os jogadores que tinha, ele sabia o potencial da sua equipe e dizia: nós vamos jogar assim. E não, nós vamos jogar porque o adversário é assim. Isso é diferente. Então é bem para o jogo de hoje. O CRB vive um bom momento, sim, está com uma boa campanha, indiscutivelmente, na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano, isso é indiscutível, mas o Bahia tem que jogar o jogo dele. Essa é a partida para os titulares. Essa é uma partida que pode, sem dúvida nenhuma, sedimentar, garantir praticamente a classificação do Bahia para a próxima etapa da Copa do Nordeste, que é importante em termos de faturamento. E quanto mais cedo o Bahia se classificar, aí sim, Rogério Ceni pode fazer as experiências na equipe que ele tanto imagina, o rodízio que ele prega e muitas vezes pratica muito bem. Uma vez ou outra deu a sua derrapada, mas eu acho que o caminho é esse, tio. Legal. Aí o grupo A, só para pincelar ali também, a posição do CRB, um grupo que tem adversários tradicionais para o CRB, mas por enquanto é o CRB que lidera, inclusive tendo É, vencido o Fortaleza por 1-0.
né? Então o CRB está ali na primeira posição com 7 pontos, 3 triunfos, ou 2 triunfos, um empate, 4 gols marcados e apenas um gol sofrido nos 3 primeiros jogos. Então o CRB tem uma campanha sólida na Copa do Nordeste e também no Campeonato Alagoano, quando lidera com 5 triunfos e apenas um empate. Então, Isso. início de ano bom do CRB do técnico Daniel Paulista, jogou no Sport muito tempo, né? É, Jogador de meio é, de campo, chutava muito bem em gol também. Eu lembro dele ter feito um gol bonito no Bahia, no é. jogo contra o Sport. Pelo que eu lembro, na Série B de 2010, o Bahia venceu aquele jogo por 2-1, gols de Moraes e Vander, jogador. Onde é que tá Vander, né? A essa altura, revelação da base do Bahia, jogou no rival, jogou no Flamengo, foi depois para centros menores do futebol, mas fez um gol importante naquele jogo, assim como o Moraes. Perdão, o gol não foi de Wander, o cruzamento foi de Wander pro gol de Moraes, pelo que eu lembro. O primeiro gol foi do lateral esquerdo da época, enfim, divagações aí puxando da memória, mas eu lembro que o Daniel Paulista fez um belo gol naquela ocasião. Pai, tem uma notícia aqui que a gente sempre fala, né, da defesa do Bahia, destaca a atuação na nossa visão, que caberia que ele fosse um titular mais efetivo que o Canives, né? Gabriel Xavier renovou o contrato, mostrando que o Bahia está sim atento à situação de Gabriel Xavier, apesar de ele ainda não ter se firmado. Quando a gente pensa no time principal ali que o Rogério Ceni idealiza, a gente ainda vê Canives com a posição mais privilegiada do que ele. Mas o Bahia renova o contrato de Gabriel Xavier, cria da base tricolor, né, até dezembro de 2027, ele tem 22 anos ainda, e já tem uma história relativamente grande no Bahia, está perto de completar 50 jogos com a camisa do tricolor, e a gente tem destacado a atuação dele, lembrando sempre que para o que a gente tem de elenco de zagueiro, Gabriel Xavier merece sim uma chance mais assim frequente no time titular, não é isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E ele tem esse número de partidas, olha que muitas vezes barrado injustamente, ficando no banco demais, quando em algumas partidas já podia ter aquela variação em termos de revezamento. É como você bem disse, para o que nós temos hoje, Gabriel Xavier é o melhor zagueiro de perna direita jogando pelo lado direito, conforme estabelece o treinador Rogério Ceni como sua preferência. Sim. Então, concordo com você. Para o que nós temos hoje, para que não se pense assim, eles falam sempre que basta Gabriel Xavier. Não, é Gabriel Xavier e mais um, é o lado esquerdo e mais um jogador com perna esquerda, já que é a preferência do treinador. Eu estou fora disso aí. Sim. Preferencialmente, sim. Mas se eu conseguir um quarto zagueiro, como se chamava antigamente, para formar uma dupla de zaga com o Gabriel ou outro que venha e que seja titular, que compense as deficiências dos jogadores que compõem a zaga, o miolo de zaga, com a perna esquerda, claro que eu vou querer um jogador com a perna direita, jogando pelo lado esquerdo, sendo ele mais vigoroso, tendo mais qualidade, sendo mais útil à equipe, cometendo muito menos falha, principalmente em bolas cruzadas. Há pouco tempo, em bolas aéreas. Hoje em dia, diante do gol que nós tomamos do Juazeirense, uma bola rasteira que passou na frente de todo mundo, para o jogador que vinha correndo e ainda ia se posicionar, chutar para o gol e fazer o primeiro gol do adversário. Ainda bem que o Bahia virou o jogo para 2-1 no domingo passado. Pois é. A gente tem algumas notícias também sobre zagueiros, né? A gente sempre fala aqui sobre a necessidade de contratação de zagueiros, você repetiu agora. E assim, principalmente saiu de Preto Casagrande, né? Saíram de Preto Casagrande com informações sobre 2 possíveis nomes ventilados pelo Bahia, que são Marlon, jogador do Fluminense, né? Revelado lá, e também Pedro Henrique, jogador que joga há um bom tempo no Atlético Paranaense, né? Os É, dois perderam é, espaço no time titular, mas tem história no clube, participações como titulares em muitas ocasiões. Estão ali na faixa de 28 anos, que eu acho uma idade bem interessante para zagueiro, diga-se de boa, passagem, porque boa. já é um zagueiro que tem alguma experiência e, ao mesmo tempo, que ainda tem muito caminho pela frente, né? Sempre uma E tem idade muito vigor. interessante para jogador. Mas, e também teve a história de Dante, que sempre que entrevistam o Dante, ele fala eu gostaria assim de jogar no Bahia e tudo, mas isso aí já tem pelo menos uns 8 ou 9 anos, e por É, enquanto isso não se efetivou ainda.
Mas, assim, o fato é que continuam se ventilando zagueiros e dessa vez surgiram alguns nomes mais concretos, nomes que fazem sentido, afinal, são jogadores que não estão como titulares absolutos dos seus times, mas que têm qualidade já comprovado. E esses jogadores foram vinculados ao Bahia, né? Em relação a possibilidades. Então, tem essas duas aí e, assim, principalmente Marlon tem uma relação também com a equipe do Bahia hoje em dia, que inclusive comanda a base, né, pai? Perfeito. Aí o Marlon ele veio da divisão de base do Fluminense, aquela coisa que diz os garotos de Xerém, que é uma região de lá do Rio de Janeiro, e que o Fluminense faz um trabalho admirável, admirável. Impressionante mesmo. Mas, não é? Mas nem por isso deixe de contratar jogadores. Nem por isso deixe de trazer jogadores com uma certa idade avançada, como por exemplo o Cano, não é? Que veio do Vasco, estava no Vasco, mas o que é que ele se viu? Não havia na base, não havia dos garotos de Xerém, que é uma região do Rio de Janeiro, onde o Fluminense tem um centro de treinamento de excelência, um espaço de trabalho da base admirável. Como não tinha jogador como esse, ele contratou o Cano, como também contratou o Keno, que também é atacante, e com idade avançada. Essa dupla caipira, Cano e Keno, que funciona bem no ataque do Fluminense. Jogadores com idades avançadas e que atendem às necessidades, para não ficar só pensando que só bota garoto. Tanto que o goleiro do Fluminense tem 41 anos. Já não é aquela faixa do conhecido do futebol, até 38, 39, mas está rodando por lá. É isso aí. Vamos. Pode ser uma boa opção, desde que a avaliação não seja somente porque foi do Fluminense, que seja bom, tendo sido do Fluminense, e seja bom. Ele não vem jogando há algum tempo. Teve uma lesão no início da temporada. Perfeito, trouxe bem isso, era isso que eu ia complementar, isso mesmo. Beleza. Vamos falar um pouquinho da escalação, como de costume, para projetar aí esse time. Uma coisa que eu falei de Daniel Paulista, mas não falei do principal atacante do CRB, que é Anselmo Ramon, velho conhecido, cria da base do Bahia também. Jogador que não teve tanta história no Bahia, mas que a gente conhece já de muitas passagens, atacante experiente e artilheiro, né? Um jogador perigoso, né? Que tem que ser observado com cuidado, e a defesa do Bahia a gente sabe que tem as suas falhas. Deixa eu compartilhar com você também. Só a escalação que eu montei para a gente pensar nela. Sempre bom, sempre bom. Essa escalação aí que a gente faz aqui na nosso campinho tático, o que foi que eu fiz aí? Eu tô tentando considerar o revezamento de Rogério Ceni, né, para montar essas possibilidades de equipe, como ele costuma dizer. Ele sempre fala, ele estava falando, né? Adriel, goleiro do Campeonato Baiano. Não foi no final de semana foi Danilo Fernandes. Então o goleiro teórico da Copa do Nordeste é Marcos Felipe. Diga. Só um minutinho. Sim. Não foi porque ele foi muito mal no Clássico. Então já não era para ser no Clássico, era para ser em Campeonato Baiano, mas o Clássico, e no campo do adversário, sabendo que o adversário tem o hábito de dar tudo no Clássico, não era para Adriel. Ali foi uma escolha errada, e que ele está mostrando que logo na sequência, ele mostrou no domingo, no jogo contra o Juazeirense, que foi campeonato baiano, e ali ele já não garantiu o que disse. Era para ter mudado isso já no Clássico, mas vamos seguindo. Verdade. Eu montei assim uma projeção, né, do que o Rogério Ceni pode fazer, aí você comenta aí em cima, dá suas pinceladas, né? Eu coloquei Marcos Felipe, coloquei Arias na lateral direita, porque Gilberto foi escolhido no jogo passado lá em Juazeiro. A zaga eu coloquei a que não jogou, né? Coloquei Canives e Victor Cuesta. Agora eu coloquei o detalhe ali de Gabriel Xavier, né? Como possibilidade, até para eu insisto muito nessa questão, que a zaga titular do Bahia, na minha visão, deveria ser nesse momento Gabriel Xavier e Victor Cuesta, e coloquei ali, entre parênteses, a possibilidade de Gabriel. Na lateral esquerda, Juba foi liberado, inclusive eu nem sabia disso, nascimento de filho, né? Isso. Foi liberado do jogo, o Bahia divulgou isso. Então, muita saúde lá para o pequeno, não sei se é pequeno ou pequena, mas para a criança lá de Juba, que venha cá com seu pai com mais chances, cada vez mais chances, batendo asfalto de vez em quando também, que não faz mal. E aí a gente tem o meio de campo com as voltas, né, os retornos, que os jogadores estavam no último jogo suspensos, né?
Então Uhum. tem Rezende, Jean Lucas, e aí eu coloquei Iago porque Tassiano jogou de titular o último jogo, e a gente sabe que o Rogério gosta muito de Iago, mas pode também ser Tassiano, e pode também ser Caio Alexandre, todos estão disponíveis para o jogo. E ali mais à frente eu coloquei Cauli, Everton Ribeiro e Estupinhan, que já treinou normalmente com o time, estava gripado, mas parece que já melhorou, treinou normalmente com o time, segundo a informação do Globo Esporte. E esse seria o desenho do time, mas é claro, Rogério varia muito, a gente sempre fala isso. Eu coloquei um time baseado no que foi o do Juazeirense, né, tentando colocar os jogadores que não atuaram a maioria do jogo. E o Bahia, como a gente fala, o Bahia tem opções, né? Em alguns setores são opções que não são tão boas, em outros são melhores, principalmente no meio de campo, a gente sempre diz isso. Mas esse aí foi o time que eu imaginei baseado também na última partida, pai. É uma boa hipótese que você traz. Apenas eu faço o reparo que, por exemplo, como a zaga e principalmente a defesa, como a defesa e principalmente a zaga, corrigindo o que eu queria dizer, Sim, o improviso leva a isso, tem sido o problema do Bahia. Como o Bahia fez um bom jogo com o Gabriel Xavier e, dentro do possível, inclusive fazendo gol com o David Duarte, eu arriscaria um ou outro nesse miolo de zaga começando a partida. Ainda assim, arriscaria Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. A gente tem que ver qual é de Vitor Cuesta. Se ele joga somente 15 minutos, só joga 45 minutos, se entra no segundo tempo, depois dos 20 minutos. Então, começasse esse jogo, ele que é um jogador experiente, eu começaria com Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. sim, Na frente, eu experimentaria um pouco mais Tassiano solto com sim, Cauli e Everton Ribeiro. Eu não começaria com Oscar sim, Estupinhan. sim. Não começaria. Vem de gripe, vem cansado, vem a situação típica de um cara que devia começar na reserva. Entendi. Não, se ele tivesse em boas condições, eu começaria até com ele. Mas sabe-se lá que gripe foi essa virose que está aí, que abate bastante. Então o time tem que entrar encorpado, tem que entrar forte. Ou então, se ele quer botar nesse esquema que você pensou, ele começa com o Everaldo, ou começa até com o Raptão. Seria isso. A minha Entendi. única observação é essa. Eu acho que Tassiano não pode ficar fora do time. Não sei se começando, já que ele fez uma partida puxada contra o time do Juazeirense. Juazeirense, não é? Mas Sim. a minha observação seria essa. Na zaga, eu insistiria com Gabriel Xavier e mais um. Esse Beleza. mais um poderia ser o David Duarte, que até fez gol, se valendo da sua altura privilegiada, ou Cuesta. Eu iria com Gabriel Xavier e Cuesta. E Arias, vamos ver, de fato, é bom para jogar, mas eu ainda botaria Arias para o segundo tempo. Tem que ver se Gilberto está jogando ou não está. Gilberto então começou parecendo que ia ser aquele jogador que a gente Isso, conhecia no isso. Botafogo e acabou o gás nas próximas partidas, acabou o pique. O último jogo mesmo, a bola passou na frente dele, ele mal colocado, quase como terceiro zagueiro, e o cara pegou lá na frente na posição que ele tinha que estar. Gilberto tem que ver que ele ataca bem, flui bem do meio campo para frente, mas na posição dele ele tem que ocupar o espaço, no mínimo ocupar o espaço. Não pode ficar um buraco na defesa. E aí é claro que aí o Rogério Ceni tem que observar. Mas vamos nós. Você chamou a atenção para um detalhe interessante, que é o que você colocaria Tassiano, é um jogador realmente valioso, a gente sempre destaca isso. Mas assim também, eu não coloquei, eu coloquei um centroavante também, porque teve a notícia desse retorno de Estupinhan, mas ele também pode fazer um time com Biel, por exemplo, solto ali, jogando Pode. de novo, mas como foi titular também eu preferi, né, retirar ele desse primeiro É, momento, sempre pensando na ideia de revezamento, de ajuste de elenco que Rogério vem você está fazendo. certo. Você está Pai, certo. mais algum destaque ou a gente encerra? Não, acho que está bom por aqui, torcer, vamos ver a situação que é. Eu quero só fazer uma observação Beleza. em relação a essa situação de Biel. Eu insistiria mais com o Biel começando a partida. Sim. É um jogador válido. Você vê na cobrança de escanteio, saiu aquele gol do Bahia. Ele tem um potencial muito grande. Eu normalmente, ainda mais em partidas como essa, em que Biel pode se soltar muito mais pela qualidade, pela personalidade que ele tem, ele podia se soltar muito mais como um jogador
de frente, usando os lados de campo. Então, eu não desprezaria começar com o Biel. Só essa observação e vamos ver. Pronto, maravilha. Então, Biel realmente tem a sua, né, o seu valor que a gente destaca Sim, sempre sim, e poderia ser utilizado também para dar mais minutagem, como a gente tem destacado. claro, Mas claro. é isso aí, a gente volta. Peço mais uma vez aos amigos que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a gente volta para o pós-jogo de Bahia e CRB. Tomara que, tirando essa invencibilidade do CRB e se posicionando melhor ainda na tabela da Copa do Nordeste para encaminhar a classificação já como líder isolado do grupo. Vamos lá, é isso aí. Bora Bahia e até o pós-jogo. Bola Bahia, até lá.